Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui nesta noite para celebrarmos ao Senhor. Noite de gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja. São 34 anos de vitória. Nós louvamos a Deus por isso. Então quero mais uma vez parabenizar os irmãos, nós que aqui congregamos e que aqui servimos o nosso Deus. E vamos, como falamos pela manhã, presentear o Senhor com a nossa vida, colocando a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Quero, nesta noite aqui, junto com os irmãos, pensarmos naquilo que falamos de manhã, na nossa obediência em crer no poder e na graça do nosso Deus. E na reflexão desta noite eu quero, junto com os irmãos, compartilhar aqui um texto que nós já conhecemos, mas para lembrarmos de que nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz, Deus que age. Abra a sua Bíblia no livro do profeta menor, o profeta Jonas, no capítulo 1, e nós vamos ler o texto de 1 a 3. Eu ia ler até o verso 17, mas depois você leia do 1 ao 17, porque nós vamos ganhar tempo aqui. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, somente, para meditarmos aqui. Eu quero pensar com os irmãos lendo esses 3 versos de Jonas, depois você vai ler até o 17, mas pensar de que quando nós cremos em Deus, nós não duvidamos daquilo que Ele pode fazer. Se eu creio em Deus, eu não duvido daquilo que Ele pode fazer. E o que Ele pode fazer? Todas as coisas. Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. É o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Então é nisso que eu quero pensar com os irmãos, olhando a situação, o panorama de que nós estamos vivendo nesse tempo. Abra sua Bíblia aí, Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, do livro de Jonas, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu de mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Vamos parar por aí, irei até o 17, e eu quero orar junto com os irmãos. Pai amado, lemos aqui a Tua palavra, Senhor, e rogamos a Ti, fale conosco, precisamos aqui nesta noite ouvir a Tua voz. Ó Deus, rogamos assim, agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar aqui Jonas e pensar na nossa vida, aplicar na nossa vida esta palavra. Ensinamentos que o Senhor nos traz nesta passagem, nesse livro, que podemos muito bem tirar proveito agora na situação que nós estamos vivendo. Aqui, por exemplo, Jonas, quando ouve a palavra do Senhor, que veio a ele, Jonas acha que poderia muito bem se esquivar daquilo que Deus havia dito. Que ele poderia pegar ou largar. Ou ele poderia pregar em Nínive ou deixar de pregar. Só que não é assim. Não é isso que acontece. Quando Deus me chama, é porque Ele quer me usar. Quando Deus te chama, é porque Ele quer te usar. Então, se Ele nos chamou para ser servo dEle, é porque vamos ter que servi-lo. Não tem para onde fugir. Não é pegar ou largar. E o tempo hoje do chamado de Deus na nossa vida é: obedeça, faça a minha vontade. Eu sou soberano. Creia em mim. Então é isso que Deus espera de nós. E é isso que nós temos que fazer. Que contudo, quando a palavra de Deus nos ordena alguma coisa, nós devemos ouvir e obedecer. A desobediência, irmão, na vida do crente não é uma opção. Eu não tenho opção de desobedecer. Eu tenho que obedecer. Lucas capítulo 6, versículo 46 nos ensina isso. Por que me chamas, Senhor? Por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando? Ou seja, se Deus é o meu Senhor, antes eu preciso obedecê-lo para Ele ser. Eu só posso dizer que Deus é meu Senhor se eu sou obediente a Ele. É isso que a palavra nos diz. Não é verdade? Jonas então se esqueceu de que é um grande privilégio servir a Deus. De que é um grande privilégio ser o profeta de Deus. Ouvir a palavra de Deus e conhecer a sua vontade. Por isso, abriu mão do seu ofício de profeta e fugiu para a direção oposta de Nínive. Então nós não devemos abrir mão da responsabilidade que temos de ser profeta de Deus hoje.
de ser a boca de Deus hoje, não é? Jonas sabia que não podia fugir da presença de Deus, mas achou que podia pedir demissão. Eu não quero mais fazer isso não, e não dá. Ele esqueceu de que os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Deus diz que ninguém lança, a salvação não se perde, que ninguém tira da mão dele, né? É porque é isso, é irrevogável. Nós somos servos de Deus e não tem para onde fugir. Romanos capítulo 11, versículo 29, o texto vai dizer: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Selo. Deus nos chamou, portanto, Ele vai nos usar. Vai nos usar. E é isso que nós temos que aprender. Quando cremos em Deus, nós não duvidamos do que Ele pode fazer. Não duvidamos. E Deus já decidiu, irmãos, o que vai fazer no tempo de hoje. Deus já decidiu o que vai fazer com essa pandemia. Deus já decidiu o que vai fazer com esse vírus. Deus já decidiu o que vai fazer com a população do mundo. Deus já decidiu. Nós não sabemos o que, mas Deus já decidiu. Ele conhece a notícia antes de ser anunciada. As pessoas ficam falando, mas Deus já sabe de todas as coisas. Antes que a pessoa fique e sabe, e agora o que eu vou fazer? Deus já conhece, Ele sabe. Deus já tomou a decisão. E quando Deus deixa alguma coisa acontecer, é porque Ele tem plano, Ele tem propósito em cima de tudo isso. Espiritualmente falando, biblicamente falando, nós sabemos disso. E precisamos viver isso. Saber que Deus tem um plano em cima de tudo isso. A história de Jonas nos mostra, nos esclarece isso, né? O homem não acredita, o homem não crê, achando que é impossível acontecer o que aconteceu com Jonas. Mas foi plano de Deus. Foi vontade do Senhor. E Jonas aqui, ele realmente teve que crer e confiar no Senhor. Antes Jonas tinha duvidado de Deus, porque ele não tinha entendido ainda a sua vontade. Não tinha entendido ainda o que Deus queria. E aí não quis ir para Nínive, que é uma cidade, sabe, realmente totalmente fora dos planos de Deus. Uma cidade da Síria, nação inimiga de Israel. Era um povo cruel, que havia maltratado Israel ali em várias situações. E por isso que Jonas, então, ele quer fugir. Duvidava ali do amor grandioso de Deus, mas teve que reconhecer isso. É possível que Jonas tivesse enfrentado ali, aí vamos aplicar hoje, né, 3 dias na barriga de um grande peixe, quando muitos duvidam hoje, não é? E aí vamos pensar, o que é mais difícil? Hoje ficar em casa, meditando na palavra de Deus, refletindo naquilo que Deus vai estar fazendo, sabe? Ou ficar 3 dias dentro de um ventre, ou no ventre de um grande peixe. Muitos duvidam, né? Até falamos daquele pescador Luigi que apareceu aí há pouco tempo, né? Ele foi considerado morto, mas ele foi engolido por uma grande baleia. Isso é um espanhol de 56 anos. E ele relata que o que ajudou muito ele naquele grande peixe foi o relógio, que tinha uma bateria, tinha luz no relógio. E ele acendia aquela luz. E aquele peixe engolia aquele grande peixe engolia os peixes pequenos. E ele comia aqueles peixes crus para ajudar na sua fome. E ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Jonas, ele ficou 3 dias, irmãos, na barriga de um grande peixe. Perguntamos isso até para pensarmos, sabe? E que precisamos realmente acreditar que é plano de Deus que hoje, como igreja do Senhor, nós busquemos o Senhor em casa. Coloquemos a nossa vida diante de Deus, em obediência. Poderíamos nos rebelar, falar, não, eu sou servo de Deus, eu vou realmente fazer, eu vou, sabe, estar na igreja, não vai acontecer nada comigo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas entendam que o poder na face da terra é a igreja do Senhor. Que o poder na face da terra é Jesus Cristo, é o nosso Deus, aquele que pode, aquele que faz, aquele que conhece, aquele que age, aquele que tem poder para isso. O nosso Deus pode. As pessoas pensam assim, né, hoje, porque não querem acreditar no Senhor e não acreditam que Jonas apareceu na barriga ou ficou 3 dias
na barriga de um grande peixe. Mas se formos analisar a palavra de Deus, para trazer argumento que fundamenta a verdadeira história de Jonas, vamos ver que realmente Jonas passou esses 3 dias dentro de um peixe. As pessoas tentam dizer que é parábola, né? Ou uma história para trazer entretenimento para as outras pessoas. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Por isso nós precisamos aplicar isso hoje. É difícil, sabe, enfrentar a dificuldade, enfrentar a pandemia, enfrentar o vírus, mas Deus está no controle de tudo isso, é a vontade soberana de Deus. Os livros históricos do Antigo Testamento, que contém lá o registro fiel da história dos reis de Israel, fiel da história da palavra de Deus, mencionam Jonas, o profeta menor, como um personagem real da Bíblia. Podemos aqui citar o texto de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Irmãos, esse é o mesmo Jonas que nós vemos aí no capítulo 1, filho de Amitai. Temos ainda, para testificar, realmente não ter nenhuma forma de contestar, Mateus capítulo 12, versículo 40, o próprio Senhor Jesus, o dono da história, diz assim, Mateus 12, 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus falando. Jesus é a verdade, irmãos. Jesus, ele é a verdade. É ele que está dizendo e comparando aí Jonas com aí os 3 dias que Jesus ficaria lá sepultado e depois voltaria. Jesus usa a história de Jonas para confirmar a história dele próprio. Então não tem como contestar. E aí aplicamos a nossa vida hoje, irmãos. Nós estamos enfrentando hoje, e o nosso Deus que sustentou Jonas na barriga de um grande peixe é o mesmo Deus que nos sustenta hoje nessa pandemia, nessa tempestade, nessa dificuldade. O fato realmente ele é incrível. Deve ter sido engolido por um grande peixe e sobrevivido. Irmãos, pesquise. Deus tem operado milagre. Mas não, mas é a idade, o pessoal com mais idade é que sofre. Irmãos, tem pessoas aí com 80 anos, e ninguém fala isso, né? Idade avançada, e pega o coronavírus, e é vontade de Deus, e a pessoa sobrevive porque Deus quer. Só parte dessa vida aquele que Deus permite. Tendo idade avançada ou não. Mas nós temos que obedecer. É claro que os mais velhos vão estar mais com mais dificuldade pela sua idade já avançada. Mas nós precisamos crer no poder de Deus, na graça de Deus. Que isso tudo é vontade soberana de Deus. A vontade de Deus não é que ninguém morra sem crer em Jesus como Senhor e Salvador. É isso que o homem precisa entender. O homem pensa que a vontade de Deus é só que ninguém morra. Sim, Deus não quer que ninguém morra sem Jesus. Porque morrer nessa vida terrena nós vamos. Nosso tempo aqui, a Bíblia mesmo diz que ele é curta, e curta demais, tanto é que é como fumaça. Então veja que a morte que Deus fala não é essa terrena. Ela fala da morte espiritual. Ele quer que o homem entenda que ele precisa realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Deus ele vai muito além da compreensão humana. Muito além. Ele vai naquilo que o homem não consegue realmente entender. Pega Lázaro lá em João capítulo 11, Lázaro morto depois de 4 dias. Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, né? E os próprios discípulos, os servos de Deus daquela época não entenderam. Nem o mais crente daquela época acreditaria que Jesus ressuscitaria Lázaro. Hoje a ciência moderna, com toda a tecnologia, com todo o avanço, às vezes se curva, né, aquilo que o poder de Deus faz. Às vezes alguém, no final da sua vida, né, onde os médicos desenganam, onde a ciência não tem mais recurso, Deus vai restaura, Ele cura, Ele faz. Ele faz. Porque Ele pode. Porque Ele pode fazer isso. Por isso que nós não podemos duvidar se realmente cremos no Senhor. E aí fica sem explicação para o homem.
Caso assim existam aos montes, hoje nós conhecemos, nós sabemos, relatamos tantos, e que não tem explicação, até porque o milagre, ele se relata, ele se fala e nunca se explica, porque é o Senhor que faz, e ninguém sabe. Precisamos crer, irmãos, e confiar. Então, concluindo a nossa palavra, a nossa meditação aqui nesta noite, crendo realmente no poder de Deus na nossa vida hoje, nesse tempo de pandemia, não deixe que a falta de fé seja uma pedra na sua vida. Olhe para a dificuldade, olhe, sabe, não fique pensando, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que eu vou ficar assim? Pense naquilo que Deus quer fazer, a começar pela sua vida. A começar pela sua vida, a sua fé, a sua mente, o seu coração. Seja diferente, faça a diferença, pense diferente nesse mundo difícil. Ou seja, nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida e com a sua vida. É isso que nós devemos pensar. Deus está no controle, irmãos. Deus está. Né? Às vezes as pessoas enfrentam enfermidade, problemas diversos, situações que não conseguiram resolver, objetivos que não conseguiram alcançar, mas precisam lembrar, sabe, que o nosso Deus, no meio dos problemas Ele age. No meio dos problemas, sabe, nós vamos vendo o seu poder e a sua graça, que é infinita sobre a nossa vida. Deus age de maneira que nem sempre entendemos, irmãos. Nem sempre. Nem sempre. Falamos de manhã que para Deus alcançar Jairo, ele teve que deixar que a sua filha ficasse enferma e viesse até morrer. Mas ele queria, na verdade, com aquele, era alcançar Jairo. Já imaginou o que Deus está querendo fazer com as pessoas com essa dificuldade? Deus quer salvar. Deus quer salvar. Então não duvide disso. Não duvide. Talvez Deus vai salvar alguém da sua família. Talvez Deus vai salvar o seu vizinho. Deus quer, sabe, fortalecer a sua fé. Portanto, se há alguma pedra, alguma dificuldade, algum obstáculo tentando enfraquecer a sua fé, remova isso agora, crendo no poder e na graça de Deus. Creia em Deus de todo o seu coração. E você então vai experimentar o impossível. Nós vamos ver lá na frente, né? Quando ver tudo isso passando e falar assim, eu participei do poder de Deus ali, orando, crendo, confiando, sabe? No agir de Deus, quando nós vamos enxergar lá na frente. E hoje, irmãos, já caminhando para o final, hoje à meia-noite nós vamos estar intercedendo pelo Brasil. Você acompanhou aí, pelo PDF aí, os motivos de oração são 144. Nós não temos 144 pessoas para dividir. Temos poucas pessoas aí no grupo. Mas eu quero desafiar você, assim como eu desafio a mim. Eu não sei quantos pedidos aí eu vou pegar, mas vou pegar alguns. Eu vou dar o meu melhor. As juntas já são mais de, claro que ultrapassando aí as 300 e 400 igrejas orando e intercedendo. Tem igreja com tantos membros que vai dividir e conseguir ultrapassar. Mas eu quero que você dê o seu melhor, meu. Que você ore, crendo no poder de Deus, no agir de Deus. No agir de Deus. Não sei qual vai ser o seu horário, eu não vou dividir porque eu não sei qual é o melhor horário para você, mas faça isso. Eu quero pegar meia-noite, entrar 1h, e quantas vigílias que eu já participei que era a noite toda. Hoje eu não vou trabalhar na segunda, né? Talvez alguns irmãos vá, então pense nisso, eu não quero atrapalhar a sua vida, mas eu quero que você dê o seu melhor. Eu quero que você participe, eu quero que você se envolva, sabe, para você entender aí o quanto o Senhor realmente faz através da sua oração, através da sua fé, através da sua dedicação. Então vamos nos envolver. Se você quiser me passar o horário que você vai estar orando, o pedido que você vai estar fazendo, você pode fazer isso. Mas o objetivo da nossa vida aí é dar o nosso melhor ao Senhor nessa vigília de oração. Realmente colocarmos a nossa vida diante de Deus. Peço que você compartilhe com outras pessoas, até não crentes que você conhece, e que fale, você quer que realmente Deus haja, ore, coloque a sua vida diante de Deus. Peça ao Senhor que abençoe, passa os pedidos. Vamos fazer isso. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Sabe, pedindo que Deus assim nos abençoe. E que possamos verdadeiramente nesse tempo crer que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus amado, eu te louvo, eu te agradeço, eu glorifico e exalto ao Senhor pela vida da segunda igreja. Obrigado, Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede à tua igreja, Deus. E nós ali estamos para te servir, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome. Pai bendito, receba nesta noite o nosso louvor. Receba nesta noite a nossa adoração.
Deus amado, começaremos nessa madrugada, a partir da meia-noite, uma vigília de oração. Deus amado, que nós não viemos medir esforço, ó Deus, não viemos parar no sono, ó Pai. Nós viemos clamar, interceder ao Senhor pelos pedidos ali colocados. Tome em tuas mãos, ó Deus, cada um, Senhor Deus, cada igreja nesse Brasil que vai estar intercedendo, vai estar se colocando diante do Senhor, botando o seu joelho no chão e clamando a Ti pelo Brasil. Deus, receba o nosso clamor e a nossa oração nesta madrugada. Abençoe o Teu povo aqui da segunda igreja, que vão estar envolvidos, ó Deus, nesse momento de oração, Deus, em nome de Jesus. Eu rogo a Ti as bênçãos do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. E eu clamo ao Senhor pedindo ainda que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a comunhão, as consolações, o discernimento, que o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, ó Deus, e sobre cada filho do Senhor espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.